E aí moçada, o professor Giovanni aqui para mais uma videoaula de resolução de exercício. Lembrando que a gente aproveita essa aula também para dar uma revisada aí em alguns conceitos que são importantes, até conceitos que vão ser abordados aqui nas questões. Beleza? Espero que esteja gostando dessas videoaulas, que esteja ajudando você que está em casa, né? Nesse momento aí, o conhecimento não pode parar, beleza? Você que tem nosso material, sintoniza lá na Biologia B, então na frente B, né, uma aula de ecologia aí sobre dinâmica de comunidades. Posso chamar de dinâmica de populações, dinâmica de comunidades. Então temos aqui, né, o primeiro exercício. Tá? O exercício diz assim: a partir da observação do gráfico acima, que mostra diferentes tipos de crescimento populacional, é correto afirmar que as letras A, B e C representam respectivamente. Então ele me deu esse gráfico. Ele quer saber o que representa essa curva A, na verdade, né? O que representa a curva B e o que representa essa linha tracejada que ele chama de C. Eu já deixei aqui mais ou menos preparado para conversar com vocês, porque esse gráfico ele é um gráfico aí clássico de questões de vestibular, volta e meia aparece. Então é um gráfico que você precisa ter um conhecimento prévio, certo? Senão fica muito difícil resolver essa questão. Então eu tenho aqui a relação desse gráfico. Eu relaciono aqui o número de indivíduos em função do tempo. Veja, galera, quando você coloca algum organismo para reproduzir, por exemplo, quando eu faço cultivo de bactérias em laboratório, o que acontece? Eu pego lá uma plaquinha de Petri, uma plaquinha de acrílico, né, uma plaquinha de cultura, preparo lá uma solução, a gente chama de agar, que é tipo uma caminha, né, tipo uma gelatina incolor, em que a bactéria vai utilizar ali para fazer o quê? O seu meio de cultura, certo? Para conseguir se reproduzir. Então eu crio um ambiente do sonho para essa bactéria. E essas bactérias, elas vão se reproduzindo de acordo com essa curva que eu vou colocar aqui na cor vermelha. Ó. Elas vão se reproduzindo, só que o que acontece, gente? Acontece que chega um momento em que a própria plaquinha ela não suporta mais essas bactérias, ou seja, chegamos num limite. Então tem aqui, né, essa linha tracejada, que é a curva C, na verdade não é uma curva, né, mas é uma linha, essa linha tracejada aqui, que é a linha C. O que seria essa linha C? Eu vou escrever aqui embaixo. Ó. C, a gente chama de capacidade de carga. Né? C de carga. Como assim, professor? Capacidade de carga. Capacidade que o ambiente suporta. Posso chamar essa capacidade de carga de capacidade de suporte. Legal? Então o que acontece? Seria muito legal se essas bactérias elas se reproduzissem infinitamente. Né? Seria muito bacana se elas se reproduzissem infinitamente, que é o que mostra ali a curva A. Né? Essa curva A, gente, nós denominamos aí de potencial biótico. Potencial biótico. Ô professor, o que essa curva representa? Cara, ela representa o sonho de todo organismo. Seria muito legal, né, poder se reproduzir infinitamente. Só que lembre-se, tem a capacidade que o ambiente suporta. Mesmo que todas as condições sejam favoráveis, tem a capacidade que o ambiente suporta. Capacidade limite, né? Pode entender essa capacidade de suporte também. Então o que acontece? Acontece que, na verdade, então, essas espécies, elas tendem, né, a crescer, vão se reproduzindo, aumenta o número de indivíduos em função do tempo, mas chega um momento que elas vão oscilar em cima da capacidade de carga. Como assim oscilar? Em alguns momentos gera ali um estresse, né? Ou seja, vai aumentar um pouquinho a população, mas vai ter muita competição, então ela tende a oscilar em cima dessa capacidade que a gente chama de capacidade, né, de carga. Nesse caso do exercício ele mostrou que permanece constante, mas constante mesmo não fica, né? Tende a oscilar um pouquinho. Em alguns momentos fica mais apertado ali, né? Outros momentos alguns organismos acabam morrendo, então ele tende a oscilar em cima da capacidade de carga. Eu gosto de colocar assim porque isso também é abordado eventualmente nas questões. Essa curva que ele chama de curva B, né? O que seria então essa curva B? Gente, a curva B é o que nós chamamos aí de crescimento real. Esse é o crescimento real, certo? Temos o crescimento que seria o potencial biótico, que é um crescimento dos sonhos, mas que nunca acontece, né? Mas, né, o que acontece na prática é o crescimento real. E veja que entre a curva de crescimento real e a curva de potencial biótico, nós temos um meio aqui, ó,
que eu vou colocar, né, meio pintadinho assim. Esse meio aqui, gente, o exercício não aborda, mas nós chamamos de R. O que é R, professor? R de resistência, né? A resistência do ambiente, ou resistência do próprio meio, tá? Ou seja, por que eu não cresço infinitamente? Primeiro, porque tem a capacidade de carga, né? Tem uma capacidade limite. Segundo, existe aqui, né, nesse meio aqui, o que nós, né, chamamos aí de resistência ambiental ou resistência do meio. Sempre tem lá um parasita, sempre tem um predador, tem competição. Então, o que seria a resistência? A resistência são fatores que me impedem de chegar próximo da curva de potencial biótico, porque, teoricamente, quanto mais próximo dessa curva eu tiver, melhor, né? Quanto mais próximo uma espécie conseguir se reproduzir próximo dessa curva, melhor. Significa que tem menos o quê? Menos resistência, tem menos competição, tem menos predatismo, menos parasitismo. A competição por recursos, né? Os recursos às vezes também são finitos, então seguir esse gráfico ali. É um gráfico que, como eu falei, você precisa dominar ele previamente para poder resolver esse exercício. E aí fica fácil, né? A partir da observação do gráfico acima, que mostra diferentes tipos de crescimento populacional, é correto afirmar que as letras A, B e C representam respectivamente. Então você já sabe, letra A é potencial biótico, letra B é o crescimento real, e a letra C é a capacidade limite, capacidade de carga ou capacidade de suporte. Vamos ver como que ele vai abordar isso. Então, respectivamente, quer dizer, nessa ordem, uma curva de crescimento real, não A é a curva de potencial biótico. Então, a letra A já está falso. A seguir uma curva de crescimento real? Não, falso. A gente sabe que A é uma curva de potencial biótico. Letra C, uma curva de potencial biótico? Legal. O B seguir uma curva de crescimento real? Sim, né? E o C seria a resistência? Não, a resistência está aqui, ó. O C é a capacidade limite. Então, quase, né, certo esse item aqui, mas o C não é a resistência. O C é a capacidade de suporte. Letra D. O A seria a curva de potencial biótico? Show de bola. O B seria uma curva de crescimento exponencial? Na verdade aqui, né, a gente tem essa curva de crescimento real, a gente chama de curva em S, né? Posso acrescentar para vocês aqui, ó. A curva de potencial biótico, a gente pode chamar ela de curva em J, uma curva sim, essa sim de crescimento exponencial. E a curva de crescimento real, a gente pode chamar de curva em S, né? O que é essa curva em S? É uma curva sigmoide, né? Uma curva sigmoide. Então, falso esse item também. E aí ele diz que o C seria a resistência ambiental. Falso. Então só sobra pra gente aí a alternativa A. Eu já vou marcar, ela tem que estar correta, né? Dá uma olhada lá, ó. O A seria uma curva de potencial biótico. Show de bola. O B seria uma curva de crescimento real. Sim. E o C seria a capacidade de suporte do ambiente, que o ambiente suporta. Ficamos aí com um gráfico, espero, né, que você tenha entendido bem esse gráfico, porque é um gráfico bem importante. Show? Então, exercício 3 lá na página 560, né? Você que é do terceira série do ensino médio, né? Consegue acessar lá no seu livro, aí na frente B. Aqui, antes de resolver o próximo exercício, ele vai abordar, inclusive, né, esses outros gráficos aqui. Na verdade, é um experimento, tá, gente? Temos aqui um experimento chamado aí, né, de princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. Gauss foi um cientista que ele fez o seguinte experimento. Esse gráfico aqui também aparece aí, né, eventualmente nas questões, eu já vou mostrar para vocês no próximo exercício. Então, o que Gauss fez? Ele pegou uma espécie de protozoário, chamado de Paramecium aurelia, né, um protozoário ciliado da espécie Paramecium aurelia, e em uma cultura isolada ele colocou esse paramécio para reproduzir. Olha a curva, né? A curva que você acabou de aprender ali comigo, o que acontece? Número de indivíduos em função do tempo, temos um boom populacional. Olha que show, gente, muito próximo ali da curva em J, certo? Só que chega um momento que tem a capacidade de suporte, estabiliza a população. Mas o Paramecium aurelia cresceu ali bacana, hein? Fez a mesma coisa com outra espécie de protozoário, Paramecium caudatum, cultura isolada também, tudo, mesmas condições. E o Paramecium caudatum também cresceu, bonitinho aqui, não tem o mesmo potencial de reprodução que o Paramecium aurelia, mas também cresceu legal. E chega um momento que ele estabiliza por conta da capacidade de suporte do ambiente. No terceiro experimento, o que Gauss fez? Ele colocou as duas espécies de protozoário
no mesmo frasco, no mesmo ambiente. Então uma cultura agora mista. No mesmo frasco, colocou os dois protozoários, olha a curva de crescimento dos dois. O que aconteceu com o P. caudatum? Bom, o P. caudatum perdeu essa disputa e acabou morrendo. E o que aconteceu com o P. aurelia? Professor, o P. aurelia saiu vencedor, show de bola, só comemorar. Não é bem assim também. Se você comparar a curva do Paramécio aurelia em cultura isolada, ele cresceu muito melhor aqui. Aqui ele demorou um pouco mais, gente, para estabilizar a população. Então ele sofreu um pouquinho aí também, certo? Você consegue enxergar isso? Então nós temos aqui o que nós chamamos de competição. É uma competição entre espécies diferentes, então é uma competição interespecífica. Legal? Um gráfico importante. E o que é esse gráfico, o que esse experimento ele nos traz aí, de conclusão? Que existem espécies que elas podem competir pelos mesmos recursos. A gente diz assim, quanto maior for a proximidade de nicho ecológico entre duas espécies, entenda nicho ecológico como modo de vida, quanto mais próximo duas espécies tiverem um modo de vida muito parecido, se elas convivem no mesmo ambiente, isso gera muita competição. Legal? Se for num ambiente natural, é lógico que tem a possibilidade do organismo poder migrar antes de acontecer a sua extinção. Mas aqui não tinha porque era um experimento de laboratório. Legal? Ô professor, e como que isso aparece no vestibular? Você que já está aí na terceira série, daqui a pouco vai prestar aí os exames de vestibular, Enem e tudo mais, dá uma olhada aqui, eu falei para vocês que esse tipo de gráfico aparece na questão. Então imagina, você chega lá, aparece uma questão e fala, vi lá na videoaula do professor Giovanni, e aí você sai gabaritando tudo. Exercício 3, lá na página 561, exercício de habilidades, diz assim: as figuras abaixo mostram o crescimento populacional ao longo do tempo de duas espécies de Paramecium, um protozoário ciliado, cultivadas isoladamente e em conjunto. Os resultados desse experimento embasaram o que é conhecido como o princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva, certo? Então nós temos aqui o quê? Um gráfico, E considere o tipo de relação ecológica entre essas duas espécies e indique a afirmação correta. Bom, eu já dei a resposta para vocês quando eu expliquei o gráfico, Eu falei que é uma competição interespecífica. Interespecífica quer dizer entre espécies diferentes. Tínhamos lá o Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum. Então, letra A, espécie P. aurelia é predadora de P. caudatum. Difícil, Pode ser até que tenha ali um predatismo, mas o princípio de Gauss ele fala de uma exclusão competitiva e não em relação ali a um predatismo. Difícil de repente afirmar, ela é predadora. Quando você tem um predador e uma presa, o gráfico ele tende a oscilar. Em alguns momentos você vai ter mais predador porque tem mais alimento, em outro momento você vai ter uma quantidade menor de predador porque tem menos alimento, e o gráfico da presa também, ele varia de acordo com o gráfico do predador. Então, falso, letra A. Paramecium aurelia exclui P. caudatum por competição intraespecífica. Intra seria entre a mesma espécie, mas são de espécies diferentes, certo? Letra C, Paramecium aurelia e P. caudatum utilizam recursos diferentes? Não, utilizam os mesmos recursos, por isso a competição. Letra D, P. aurelia exclui P. caudatum por parasitismo? Também não seria o caso, porque se fosse uma situação de parasita, um parasita de sucesso é aquele que não causa a morte do outro, certo? Isso a gente vê que todo parasita de sucesso é aquele que não causa a morte do seu hospedeiro. Então só sobra pra gente a letra E novamente, Paramecium aurelia exclui P. caudatum por uma competição interespecífica. Lembra disso? Um assunto bem bacana, bem importante para vocês. E para fechar, o último exercício dessa bateria de testes, lá na página 562, exercícios complementares do nosso material, você tem lá o exercício da FUVEST que diz assim: a figura representa a estrutura de 3 populações de plantas arbóreas e por meio de pirâmides etárias. O comprimento das barras horizontais corresponde ao número de indivíduos. Então os retângulos aqui, correspondem ao número de indivíduos da população. Em cada estágio, plântula, juvenil, tal, Você tem ali juvenil 1, 2, adulto 1, adulto 2 e senescente. A palavra senescente quer dizer velho, tá? Quer dizer idoso. Show? Desde planta recém-germinada, que é uma plântula, um jovem, muito jovem, até a planta velhinha. Senescência quer dizer idoso, quer dizer velho. A população que apresenta maior risco de extinção, qual é a população será que apresenta maior risco de extinção? Dá uma olhada aí,
A população que apresenta um maior risco de extinção. A população que está em equilíbrio. Então temos uma população que apresenta um maior risco de extinção, uma população que está em equilíbrio quanto à perda de indivíduos e a população que está começando a se expandir. São respectivamente. Quando fala respectivamente, quer dizer nessa ordem. Então, dessas populações aqui, qual que você acha que apresenta o maior risco de extinção? Veja, gente, a população do tipo B, eu tenho uma base que ela não suporta aqui, né? A quantidade de velhos, a quantidade de idosos é muito superior à quantidade de jovens. Então aqui eu tenho um desequilíbrio muito grande. Então essa apresenta o maior risco de extinção. Você que vai fazer vestibular, nesse momento você pode usar um chute consciente, né? Por que é um chute consciente? Eu já elimino a letra A, letra B e letra E. Fico entre C e D. Certo? Você não precisa saber tudo também. Você pode usar o chute consciente. Se eu tenho certeza que é esse gráfico B que apresenta maior risco de extinção, eu já fico entre duas alternativas. Legal? E aí na sequência ele fala, a população que está em equilíbrio. Cara, a população que está em equilíbrio é aquela que tem tipo bolo de casamento, manja? Ele começa grande, vai diminuindo, mas de uma maneira homogênea. Então seria a curva C. Né? Então a gente já tem ali que a alternativa correta é a alternativa D, B e C. Certo? Mas ele quer ainda que a gente fale a população que está começando a se expandir. Temos a população A. Veja que ela tem uma base de jovens bem bacana. Se tem uma base de jovens bem bacana, eles vão envelhecer. E ao envelhecer, o que vai acontecendo? Você vai tendo uma distribuição ali e ela começa a se expandir. Então, a sequência, né, correta, B, C e A, de acordo com esse exercício. Para você que tem o nosso material, vou deixar agora uma tarefa de casa, né? Você pode acessar lá uma proposta de estudo aí para a próxima aula, que são 3 exercícios. Praticando lá na página 570, complementares, página 572 e 573. Mas você não tem o nosso material, então eu também pensei em você dar uma olhada aqui, ó. Eu coloquei os exercícios aqui na tela, então você pode aí parar esse vídeo, fazer o print ou copiar o vídeo. Qual a ideia? Faça esse exercício em casa. Né? Fica aí lançado o desafio para vocês, faça em casa, que numa aula futura, na próxima aula, a gente corrige esse exercício. Legal? Então temos aqui um exercício 1, o exercício 3, mais um exercício aí, né? Exercício 3, os complementares, e temos aqui o exercício 5. Né? Exercício 5, você vai dar uma olhada aqui, lá em relação ecológica, tem mais uma parte do exercício 5, e aqui as alternativas. Legal? Fica aí então, gente, mais uma videoaula para vocês. Agradeço a sua participação e espero estar contribuindo com o seu estudo em casa nesse momento. Legal? Um grande abraço e até a próxima videoaula.